Agora são 7h51, hora de entrevista importante para você acompanhar aqui no Expresso CNN. A gente conversa agora com o senador Rogério Carvalho. Senador, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. Me ouve bem, senador? Eu ouço bem, Mona Lisa. Boa noite. Boa noite, muito bem-vindo. Acho que é a nossa primeira vez conversando aqui ao vivo. Venha mais conversar com a turma da noite aqui da CNN. Eu sei que está difícil, né? Falta tempo, mas a conversa, ela sempre é esclarecedora. Senador, hoje acompanhando ali a CPI, claro, pela relevância natural daqueles relatos absolutamente reais e chocantes, também passou para todos nós que acompanhamos, e não só que ouvimos os senhores, o mal-estar que estava rolando ali, né? E entre um depoimento e outro, ficou evidente ali como o senhor estava descontente com a maneira como o relator Renan Calheiros nem olhava para o senhor quando o senhor perguntava se ele recebeu as contribuições que o senhor que a sua equipe, né, prepararam para o relatório final. O clima azedou mesmo ou está em compasso de melhora? Está em compasso de melhora. Num momento como esse, primeiro não foi recebido pelos membros da CPI não foi recebido bem o fato do relatório ter sido vazado, ter uma versão do relatório ter se tornado público antes dos senadores. Isso gerou muito desconforto. E gerou um debate que deveria ter acontecido no âmbito interno, para depois a gente levar o relatório como um conjunto fruto de uma reflexão mais coletiva. Mas isso vai acontecer, né? Depois de muitas conversas e de um entendimento de que dá somente 24 horas para que todos possam ler o relatório, com mais de 1000 páginas, isso pode gerar uma nulidade. Então, a gente vai ter uma semana para que o relatório possa ser analisado por todos, para que o relator possa, ainda neste período de vistas, receber sugestões e a gente ter um relatório que represente o conjunto daquela que se tornou a maioria que conduziu e que construiu os depoimentos e o que foi a CPI ao longo desses 5 meses. Sim, senador, o senhor e outros senadores e senadoras ali se revelaram como partes importantes, embora não sejam titulares da CPI, mas não só as participações e as contribuições também. Então, eu reitero a pergunta de uma outra maneira, só para ter a resposta mais clara. A contribuição que o senhor deu e que outros estão dando, essas contribuições estão sendo recebidas pelo senador Renan Calheiros na paz ou depois dos enfrentamentos dos últimos dias, aí sim está tendo uma abertura para algo que pode mudar no relatório daqui para frente? Veja, algumas coisas que parecia que não deveria estar no relatório, que é a divergência, esse debate de divergência, nunca houve, né? Em relação, por exemplo, ao fato de colocar responsabilidade criminal no presidente da República, ou seja, tipificá-lo como, no caso dele ser responsável por centenas de milhares de mortes. Isso nunca foi um problema e nenhum dos senadores do grupo dos 7 se colocou contra isso. Tem uma divergência em relação ao genocídio de uma etnia ou de etnias específicas de indígenas. Isso há divergência que precisa ser tratada e discutida. As contribuições que eu fiz não foram nessa linha, foram no sentido de regulamentar as operadoras de plano de saúde que são verticalizadas, remodelar ou reformular o Sistema Único de Saúde, os órfãos da Covid, ter pensão para os órfãos da Covid, os sequelados da Covid. Essas foram as contribuições que ele disse, quando eu questionei hoje, ele disse que todas elas foram incorporadas ao relatório. Se haviam sido, eu creio que sim, ele não ia dizer que tinha incorporado sem tê-las incorporado. Creio eu que as incorporou. Sim. Senador, o nosso time, claro, participa da entrevista. Por favor, Renata Agostini, chega na conversa.
Como vai, senador? Boa noite. A gente, além de ter acesso, com partes pelo menos, né, do relatório que já foi construído pelo senador Renan Calheiros, a gente também viu o trabalho feito como um relatório alternativo do senador Alessandro Vieira. Imagino que o senhor também já tenha analisado esse material. O senhor entende que o relatório de Alessandro Vieira deve ser incorporado, que é melhor seguir por aquele caminho? Eu acho que nesse momento está todo mundo tentando entender o que de forma mais substantiva o grupo majoritário entende que é o caminho, porque há uma preocupação disso parar de pé depois, né, na Justiça, no Ministério Público e por aí vai. Veja, o relatório que vai ser apresentado é o relatório do senador Renan Calheiros, certo? Que ele fez, e as contribuições ele terá uma semana para incorporar ou não, quando voltar para o debate, né, com o texto definitivo do relatório depois do pedido de vistas coletiva. Então, eu não vejo que vai haver contraposição entre relatórios do grupo dos 7, que não são 7, são 8, 10, às vezes 11, 12 senadores que se reuniram com frequência. Creio que as contribuições do senador Alessandro, parte delas devem ser incorporadas, como as contribuições que eu fiz do ponto de vista de sugestões legislativas devem ser incorporadas, que sugestões do senador Otto devem ser incorporadas, do senador Omar Aziz. Eu acho que é preciso que a gente tenha um equilíbrio e muita consistência, porque o trabalho da CPI foi consistente, o relatório precisa representar essa consistência ao final. Sem dúvida. Yuri Pita, chega também, Yuri? Obrigado, Mona. Boa noite, senador. Obrigado por estar conosco. O senhor foi um dos senadores, ali, dos integrantes ou suplentes, dos participantes ativos da CPI da pandemia, que mais advogou pela tese da imunidade de rebanho. Nesse aspecto, o senhor acha que, pelo que o senhor teve de informação em relação ao relatório, isso está suficientemente comprovado no relatório ou vai ser, como isso vai se transformar em elementos que deem origem, por exemplo, a processos na justiça, colocando na prática a tese que foi muito defendida e serviu de norte para os trabalhos da CPI da pandemia, que era a tese da imunidade de rebanho? Olha, eu acho que isso está muito bem comprovado, né? A base comprobatória da atuação do governo, dos seus apoiadores, dos agentes de governo, para expandir a pandemia, não tem dúvida, não há nenhuma dúvida de que isso foi feito, inclusive utilizando a institucionalidade. O governo, ele criou na sociedade um comportamento de alto risco. E você sabe que em saúde pública, o risco depende do comportamento que a sociedade assume. E esse comportamento ele foi sendo conformado pela maior autoridade do país, que disse que era uma gripezinha, que aglomerava, que se colocou contra isolamento social, que se colocou contra a vacina, que defendeu, que foi contra o uso de máscaras em espaços públicos e privados, que se colocou a favor de um kit que era preventivo, que era para tratamento precoce, que era para tratamento em pacientes graves, ou seja, criou a sensação de segurança na sociedade para que a sociedade e a população pudesse se expor. Então, isso é uma atuação que gerou do presidente e dos seus auxiliares oficiais de governo e externos, apoiadores externos, que gerou um comportamento de risco na sociedade. E o pior, quando alguém dirige bêbado, certo? Essa pessoa, ela está correndo o risco de atropelar alguém e se matar alguém. É um crime doloso, certo? Ainda que eventual. O presidente sabia que o kit Covid não era eficaz, ele sabia que usar máscara era eficaz, ele foi contra, ele sabia da gravidade da pandemia, ou seja, ele criou um comportamento de risco e levou as pessoas a um risco de morte. Portanto,
tudo isso está comprovado e isso deve levar à tipificação dos crimes cometidos pelo presidente, que é de propagação de epidemia e, inclusive, um crime mais grave, que é um crime contra a humanidade. Porque, veja, se eu, na condição de presidente, eu advogo um caminho que coloca em risco a população que eu, como presidente, tenho que proteger e eu cria um comportamento de risco, de exposição, que leva as pessoas à morte, veja, o Brasil tem uma das maiores taxas per capita de morte, né? Populacional, 4 vezes maior do que a média global, um pouco maior do que a americana. Isso significa que se a gente tivesse ficado na média, a gente teria 400 mil mortes a menos. Se não houvesse reação de governadores, do Congresso, da imprensa, da comunidade acadêmica, da sociedade, quantos milhões de brasileiros teriam mortos se fosse deixado só a população sendo conduzida por essa informação que gerou um comportamento de risco, chamado até por alguns pesquisadores do efeito Bolsonaro. Então, tenho certeza que lá no relatório isso está muito bem explícito e com muita comprovação dos crimes que foram cometidos. Leandro Rezende participa também. Leandro, por favor. Obrigado, Mona. Obrigado, senador, por estar conversando com a gente. O senhor concorda que o seu colega, o senador Flávio Bolsonaro, deve ser responsabilizado no relatório final por compartilhar desinformação sobre a pandemia? A gente sabe que esse é um dos pontos de divergência também no grupo majoritário da CPI. Queria saber se o senhor concorda com essa responsabilização do filho do presidente e também da responsabilização dele por advocacia administrativa. Senador, obrigado. Veja, com relação a fake news, eu concordo. Com relação à advocacia administrativa, é um debate que nós vamos ter que fazer, porque ele está no exercício de uma função, no exercício do mandato. Então, não dá para você responsabilizar alguém que está defendendo uma posição, ainda que por menos que eu concorde com ela, eu tenho que respeitar a posição que ele está defendendo. Então, quanto a isso, eu não posso imputar um crime a alguém por defender uma posição, né? Seja ela qual for. Agora, com relação a fake news, eu acho que ele deve constar sim no relatório. Senador Rogério Carvalho, a gente está tentando contato, claro, com diversos senadores o dia inteiro, estamos conseguindo ouvir vários aqui na nossa programação, mas muitas vezes a gente não sabe exatamente o que está rolando. Nesse momento, o senhor conseguiu falar com alguém? Teve ali algum tete-a-tete entre o presidente Omar Aziz e Renan Calheiros nas últimas horas, ou entre os dois está pior? Pode contar algum bastidorzinho ali que vem no Zap? Olha, eu acho que já esteve pior, né? Tá. Já esteve pior. Mas creio que está se arrumando, porque foram 5 meses de trabalho duro. A sociedade, o povo brasileiro está esperando um relatório à altura do trabalho que foi realizado, da expectativa que criou. Então, nenhum tipo de questões de outra natureza que não seja de mérito, certo? De fundo, de concordar e não concordar com alguma questão que deva constar no relatório, por convicção de mérito, vai atrapalhar o debate na finalização e na votação do relatório. Agora, não quer dizer que o senador Omar Aziz tenha que concordar com tudo que o presidente, que o relator Renan Calheiros vai colocar no relatório. Apesar de, nesse período inteiro, ter tido uma concordância na condução dos trabalhos. Acho que essa questão de mérito pode ter divergência, pode não, terá divergência e terá que ser resolvida no debate. Não tem outra saída no parlamento que não seja o debate para finalizar os trabalhos.